Almir é um homem rico que vive com seu primo mais velho, Levi, a custas de investimentos que faz com o dinheiro herdado de seu pai. De repente, se vê em uma situação nunca enfrentada antes, sua possível falência, somada à rejeição de sua namorada, que termina o namoro alguns dias antes. Diante dessa situação, decide não viver mais e pede a seu primo que o mate. Relutante, Levi aceita, porém mais tarde revela que pediu para o antigo colega do exército fazer este serviço. Quando Almir recebe a notícia de que pode recuperar sua fortuna, ele começa uma corrida contra o tempo, para evitar sua morte. O curta de hoje é baseado na obra As Tribulações de um Chinês na China, de Júlio Verne, e se chama Tribulações. E para falar sobre tribulações, trazemos ao Curta Unesp de hoje Chelsea Rich e Caroline Irie. Bem-vindas ao Curta Unesp, meninas. Obrigada. A gente agradece a oportunidade de estar aqui no Curta Unesp. Que bom. E como que surgiu essa ideia de adaptar o Júlio Verne? Bom, a ideia surgiu de um projeto interdisciplinar da faculdade e uma dessas disciplinas envolvia adaptações literárias. Então a gente escolheu uma obra de Júlio Verne, eu particularmente não conhecia, foi a Tchel que sugeriu. Então meu pai sempre comentava de umas histórias do Júlio Verne, assim, para eu procurar ir atrás. Aí eu acabei procurando e achando essa, que era bem diferente, nunca tinha ouvido falar. E achei que era uma boa proposta de adaptação, assim, que ela tinha uma veia mais cômica, de aventura. Geralmente o que a gente vê nos curtas tem mais a ver com violência, drogas, essas coisas assim. Nos curtas que a gente vê normalmente puxam mais pro drama só. E Júlio Verne é essa coisa mais, como vocês falaram, mais de aventura, é mais jovial, é mais divertido, né? Sim. E a ideia do nome, Tribulações, é uma brincadeira com o nome do título do livro ou não? Ele ficou como uma referência mesmo, porque como era uma história que se passava inteira na China, tinha todas essas coisas que a gente não poderia fazer. Então, quando a gente gravou, a gente adaptou muito a história, mudou muita coisa. E manter o título como uma referência era um jeito da gente segurar a essência, né? Da obra original. As tribulações, tanto do personagem quanto o título, era a maior essência da narrativa. E como que foi fazer o roteiro do Tribulações? Foi uma experiência bem legal, assim, fazer uma adaptação, a gente nunca tinha feito. E a gente fez em 5 pessoas, né, que eu achei que foi um processo bem produtivo ali. Todo mundo discutindo para tirar a essência da obra e manter mesmo, e adaptar para os tempos atuais e tirar daquele contexto que estava, mas né, manter a história fiel. Assim. Fiel à história original. Também com os recursos que a gente tinha dentro da universidade, né? Que são um pouco limitados, mas com criatividade consegue se resolver isso, né? Com certeza. E é diferente fazer um roteiro coletivo do que fazer um roteiro sozinha? Eu acho bem diferente, assim, eu acho até mais positivo quando se faz em mais de uma pessoa, porque você tem um retorno. Geralmente quando você está escrevendo sozinho, às vezes você empaca, você acha que está bom ou acha que está ruim, mas não tem ninguém para comentar a respeito. Quando você está fazendo em mais pessoas, todo mundo já está vendo de vários ângulos e comentando se ficou bom ou não. Eu acho que rende bastante. E como que é o processo de fazer esse roteiro coletivo? Vocês faziam, se reuniam para escrever junto? Ou alguém escrevia e outro alimentava esse roteiro, corrigia? Como que é? Então, o grosso do roteiro, assim, ler, tirar as partes, montar a estrutura, foi feito por 4 pessoas. E a Malu, ela veio entrar no final, né, a 5ª roteirista, junto comigo para dar a lapidada, assim, fazer um pente fino e ver se estava tudo certo, porque a gente teve que mudar várias coisas para ter verossimilhança e tal, mas foi bem bacana, assim. 5 pessoas rendeu, eu acho que foi bom. E algo muito importante em qualquer produção é o preparo dos atores. Vamos conferir o making-of de Tribulações e ver como foi a preparação deste elenco? No começo foi difícil achar o perfil do ator, mas na hora que a gente achou o Bruno, fechamos com o Bruno direto. O perfil de atores que a gente estava procurando são um pessoal um pouco mais velho para poder fazer os papéis. E aqui, como em Bauru, é mais difícil a gente conseguir encontrar um pessoal um pouco mais velho que casasse com os personagens. Então a gente teve que começar a baixar um pouco as idades. Essa experiência foi nova para mim, porque eu tô acostumado a fazer teatro, a estar no palco, então o início do processo para mim foi um pouco difícil, assim.
não em termos de personagem, construção de personagens em si, mas por estar fazendo um curta, na verdade, porque como foi o meu primeiro, eu não tinha a noção nenhuma de como ia ser, de como eu teria que me portar, de como iam filmar. Então era um mundo um pouco novo pra mim. É aqui mesmo? Eu acho que durante a gravação foi mais tranquilo, assim, não teve muita dificuldade, acho que a gente deu sorte, os atores foram muito legais de se trabalhar, você pegar, separar, ler o material, pensar como vai ser feita a cena, depois você vai lá e tenta explicar, e senta, conversa. Foi legal, eu gostei. Rolou uns ensaios, nós fizemos a leitura de roteiro, passamos a cena algumas cenas a gente passava alguns dias antes. Foi legal que eu achei que rolou muita química, rolou bastante química entre os atores. O Grego e o Frito, que a gente precisava que fosse como se fosse dois corpos num único cérebro, foi demais, assim, eu achei que foi muito legal a química que rolou entre os dois. Eles tiveram bastante ideias, assim, eles colocaram bastante deles nos personagens, como os toquinhos, surgiu deles mesmo, foi espontâneo, na hora da cena eles resolveram fazer, tanto é que a gente foi pego de surpresa, a gente também não sabia, e na hora que eles fizeram, casou, assim, com a cena e foi. E agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já com mais Curto Nesp. Estamos de volta com o Curto Nesp, hoje com tribulações e as diretoras Chelsea e Caroline. Caroline, como que foi o processo de criação do cenário? Que a gente consegue ver que tem diferentes ambientações e uma estética toda própria no curta. Como que foi fazer isso? A gente foi atrás de umas imobiliárias que pudessem emprestar uma casa para a gente alugar. Por sorte, a gente achou uma bem bonitinha e era bem espaçosa e já estava toda mobiliada. E estava justamente na paleta que a gente já tinha feito antes, que a gente já tinha conversado com a Malu também, que é de arte, e a gente tinha definido. E também para complementar o cenário, a gente colocou uns objetos que remetessem ao oriental, porque como foi uma adaptação bastante mudada, a gente quis remeter um pouquinho do chinês, né? E a gente trouxe o chinês também nas cores, mais amareladas, alaranjadas, e nos elementos cenográficos. Que bacana, são características bem sutis, mas que remetem mesmo à adaptação do Júlio Verne, né? Uhum. E a busca pelo lugar foi para identificar o personagem que é que o Almir ele é mais rico, mais abastado. Sim. E vocês gastaram muito com essa produção do cenário ou foi... Com a produção do cenário não, porque o lugar já tinha quase tudo pronto. A pessoa deixou até televisão, cama, ainda bem, senão a gente não sei como a gente ia fazer, né? Senão a gente estava até pensando em pegar nossas próprias casas, mas não ia ter essa característica que ficou lá no curta. O que mais gastou em relação à arte mesmo, acho que foi figurina. Porque tinha, acho que se não me engano, 7 ou 8 personagens e eles trocavam de roupa quase toda hora, principalmente o Almir, né? Então, acho que foi o maior gasto foi investir no vestimento. Vocês montaram um guarda-roupa especial para o curta? Montamos. A gente pediu as roupas dos próprios atores, mas o que eles não tinham a gente acabou comprando mesmo. E a produção de objeto, como é que foi? A gente foi pensando em objetos mais sutis, que fossem remeter ao oriental mesmo, e também em objetos que alguém da classe mais alta poderia ter, né? Aí a gente compôs, mas... foi até mais tranquilo de achar, né? Porque tanto a Carol quanto a Tami, que está na produção, elas têm parentes orientais e aí eles tinham objetos para a gente pegar emprestado. A gente também produziu bastante coisa, por exemplo, a lista telefônica, né? Para não aparecer em nenhuma cidade, a gente montou a arte, o site que aparece também quando o Almir está fazendo sua pesquisa na internet, a gente teve que montar. E onde que vocês buscaram essas referências? A gente foi de referência própria. Foi bem pessoal eu fiquei mesmo, com essa parte né? de criar os elementos, a cena, assim, aí eu sentava e tentava criar alguma coisa. O Almir é um cara que não sabe perder. E para solucionar seus problemas, ele busca tomar uma atitude extrema. Para entender o que leva as pessoas a cometerem o suicídio, conversamos com o psicólogo Lucas Gonçalves. Vamos conferir o VT? Não existe um quadro clínico específico.
né? A pessoa que comete suicídio, ela está em algum estado de sofrimento e ela não precisa ter um quadro patológico diretamente ligado a esse sofrimento. Pode ser que tenha, tem transtornos de personalidade, transtornos de humor, como depressão, transtorno bipolar, a esquizofrenia, né? Todos esses quadros podem gerar um sofrimento e esse sofrimento levar a pessoa ao suicídio como último recurso. No entanto, pode não ter nenhum quadro patológico associado. A pessoa pode simplesmente estar passando por um sofrimento, por alguma situação difícil e diante disso, às vezes num ato de impulso ou então por não encontrar outra saída, ela vem e comete esse ato. Então, se a pessoa está falando sobre o suicídio, é porque o suicídio faz parte da vida dela de alguma forma. E esse pode ser um indício tanto de um quadro patológico como de um sofrimento que pode levar a esse ato. Para evitar o suicídio, na verdade, a gente tem que trabalhar com prevenção, né? Trabalhar com qualidade de vida, procurar melhorar as relações dessa pessoa com as outras para que ela venha a sofrer menos. Então, às vezes fazer com que essa pessoa busque um hobby, com que a pessoa tenha um trabalho que ela consiga se dedicar, que ela goste daquilo que faz. É qualidade de vida, basicamente, para evitar esse sofrimento que vai levar ao suicídio depois. Existem alguns dados, né? A literatura na área mostra que a grande maioria são homens acima de 45 anos, divorciados ou viúvos, desempregados muitas vezes, mas também a gente tem que levar em conta algumas situações que podem levar ao suicídio. Então, temos pessoas também com algum quadro patológico, algum transtorno de personalidade, algum transtorno de humor. E também algumas situações específicas podem levar a esse quadro. Então, por exemplo, a pessoa tem uma empresa e essa empresa vai à falência. E aí, diante disso, o cara vai lá e se mata. Ou então, temos também pessoas que sofrem algum tipo de acidente, esse acidente gera sequelas e essas sequelas fazem com que a pessoa tenha um certo sofrimento porque não consegue viver mais da mesma forma que viviam antes. Casos assim acontecem, em alguns desses casos a gente tem o suicídio também. Para quem fica é pior, né? Porque muitas vezes a gente vê que a pessoa que ficou, ela tem um sentimento de abandono. Tipo, ele se matou e não pensou em mim ou me abandonou. Então essa pessoa ela vai precisar de um acompanhamento. Muitas vezes ela vai precisar de um acompanhamento psicológico, para que ela consiga superar essa situação e encarar de uma forma um pouco mais natural, consiga entender e aceitar isso daí para levar a vida normalmente. Artisticamente, vocês se inspiraram em alguma obra ou na vida real, como o Kurt Cobain, o Van Gogh, a Virginia Woolf, que são pessoas famosas que cometeram suicídio? Ou foi simplesmente na obra do Júlio Verne mesmo? Então, essa questão do suicídio, ela já existia mesmo na obra original, né? E a gente achou importante manter, até porque ela é um jeito de caracterizar a evolução do protagonista, que a princípio ele não tinha apego nenhum à vida, né? Ele não ligava para nada, para as pessoas. Mesmo as pessoas que ele amava, ele não dava tanta importância, parecia. E a partir do momento que ele decide sacrificar a vida dele em prol das pessoas que ele ama, começa essa transformação do personagem. Então a gente resolveu manter. Então é o suicídio que dá o gatilho da narrativa, né? Que é a partir da carta de suicídio dele que a ação começa, de verdade. Que as tribulações passam a ocorrer, né? Uhum. E agora o Curto Nesp vai para um rápido intervalo e volta já já com mais tribulações. Estamos de volta com o Curto Nesp, hoje com tribulações. Uma coisa bem legal do Tribulações é que tem uma trilha sonora toda original, que foi composta pela Fernanda Barban e pelo Guilherme Haddad. Como que rolou isso da atriz do filme também criar a trilha sonora? Bom, na verdade, antes de tudo, ela era da trilha sonora do que atriz. Uhum. Porque ela serviu só para quebrar um galho como atriz, porque a gente não estava encontrando alguém que pudesse fazer esse papel. Como era um papel curto, então não ia prejudicar na produção mesmo do curta. Que bacana! E como que vocês desenvolveram essa trilha sonora? Eu acho que, a Fer e o Gui, eles
já tem um pouco de experiência musical, né? A Fer canta, o Gui toca violão, né? E guitarra. São músicos, realmente. Então, acho que eles buscaram referências em outros filmes, talvez de temática parecida. Falaram também que não queriam exagerar muito, sabe? Que eles queriam uma sonorização e uma trilha mais minimalista, assim. Mais sutil, que tem mais a ver com essa coisa do Oriente mesmo, né? Era uma trilha mais sutil e que mexia muito com a sensibilidade de quem assistia. Bem nos momentos, assim. O momento certo com a música certa, sabe? Que casou perfeitamente a cena com a trilha. E uma coisa bem legal da produção de vocês também é que, por ser um curta, tem uma produção numerosa. É um elenco grande, é uma equipe grande. Deve ter rolado alguma situação curiosa. Teve esse momento, alguma coisa marcante durante a produção do filme? Exatamente, por ser bem numerosa, que a gente fez uma grande organização antes de começar tudo. Então, cada um já tinha sua função, chegava na locação, fazia o que tinha que fazer, rolava um estresse. Estava todo mundo ocupado, assim. O curioso é que foi justamente o contrário. Tinha tudo para dar baderna e no fim acabou todo mundo ficando, foi muito sério, eu acho, porque estava focado nisso, cada um estava fazendo uma coisa e, sei lá, faltava até um pouco de descontração às vezes, sabe? E o tempo também na casa que a gente conseguiu era curto, né? Então vocês conseguiram administrar bem o número de pessoal com organização, de modo que rolasse um profissionalismo bem grande aí do pessoal. Que bacana. E qual que foi a etapa mais difícil da produção do Tribulações? Eu acho que não tem uma mais difícil, assim, eu acho, mas que estressou bastante, eu acho que foi a pré-produção por conta de patrocínio, né? E a gente teve dificuldade na pré, na produção e na pós, né? Pra falar a verdade. Na pré foi o patrocínio. E o figurino, para correr atrás de tudo num tempo meio apertado também e achar o que a gente estava querendo, isso foi meio desgastante. E na pós também, a gente teve um problema, assim, na véspera da entrega, né? A gente tinha que entregar o produto final e era assim, para ter ficado pronto até às 7 da noite do dia anterior. E a partir daí, a gente que teve tribulações, né? Porque não encaixava o áudio com o vídeo, a gente teve uns problemas, a gente passou a madrugada inteira tentando arrumar isso. No fim, o produto final ficou pronto, na verdade, às 7 da manhã do dia da entrega. Nossa. Foi maior estresse, né? A gente foi acordando o pessoal do eu tive que acordar várias pessoas de madrugada e falar, preciso pegar seu computador, preciso fazer isso e aquilo. No set eu nem fazia muita coisa, era mais a parte do resto do pessoal, mas tinha que manter a casa arrumada. E tem lixo, pelo amor de Deus, levar comida pra todo mundo, correr atrás de comida e buscar ator, levar ator. Para de filmar e vem me ajudar, irmão. Nossa, foi cansativo, teve dia que a gente não dava risada, acho que ninguém mais se aguentava. Mas a gente tava lá filmando, a gente fez sério, fez planilha, desenho de câmera, uma câmera só, fazer várias tomadas, vários takes. A mais complicada de gravar a cena 8. De gravar e de editar, porque são 24 tomadas, fazendo com uma câmera só. Olha, foi um trabalhão a cena 8. Eu acho que a mais legal foi a do sequestro, que ficou muito engraçado. Inclusive é a minha mão que tá lá, gente. Aquela iluminação do quarto no escuro ali foi complicado, né? Que a cena que a gente teve que fazer 3 vezes. Cada hora era uma opinião, cada hora era uma coisa, cada hora era... Não consegui fazer o negócio. E eu errei em algumas cenas, né? Tanto que depois ficou ruim. Mas vamos consertar, tá bom. Eu gostei muito do resultado final, assim, do som. Eu acho que, apesar de algumas dificuldades com equipamento e diferentes captações, enfim, a gente conseguiu dar um jeito. E como tem sido a repercussão do Tribulações? Eu fiquei sabendo que ele está no Festival de Marília, ele está rolando nos festivais aqui do Brasil. Na verdade, a gente ficou bem satisfeita com o resultado do Tribulações. E a gente, na verdade, ia inscrever eles em vários festivais, mas a gente acabou deixando um pouquinho de lado, né? Acabou o semestre, entrou de férias e tal. E nesse ano a gente começou outros projetos
Que acabou meio encostado, né? Ficou, Mas finalmente a gente fez uma reedição que a gente queria fazer até para realmente tirar da gaveta e mandar para uns festivais, né? Então espero que participe de mais. O primeiro que a gente mandou foi esse de Marília. E é importante do curta-metragem que ele circule, né? E vocês falaram um pouco de projetos. Quais são os projetos futuros de vocês? A equipe se mantém ou vocês estão em projetos individuais? Bom, sempre tem um pessoal que acaba ficando junto, mas normalmente entre a gente sai gente também. Agora o que a gente fez foi o Giramundo, a gente vai tentar continuar com ele, mas de curta, por enquanto, a gente não está pensando em muita coisa. E que dica vocês dão para quem vai assistir o filme agora? Acho que assistir com atenção, prestar atenção nos detalhes, assim. Na trilha. Na trilha é uma trilha muito boa. E aproveitar, né? Espero que as pessoas gostem. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Curto Nesp. A gente agradece. Obrigada. E agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já com mais Curto Nesp. E agora vocês ficam com Tribulações aqui no Curto Nesp. A vida é uma experiência curiosa. Às vezes você faz alguma coisa inesperada, que não estava em seus planos, e tudo pode dar certo ou errado de uma hora para outra. Mas a vida também pode te dar surpresas de vez em quando, o que nem sempre é algo positivo. Na verdade, essa é a graça de tudo. Ter e não ter, ao mesmo tempo, o poder de estar sempre no comando. Porque a sua felicidade tem sido apenas negativa. Vida e saúde são valorizadas da mesma forma. Só quando estão ameaçadas é que nós damos a devida importância. Eu continuo a insistir que quanto mais conhecimento você tiver, mais feliz você vai ser. Lógico que não. Quanto mais conhecimento se tem, mais sabe chega à conclusão que não sabe nada. E ainda acaba ficando deprimido. Sim, mas o sei que nada sei não é o princípio da sabedoria? Para mim é o contrário. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais cético eu me torno em relação ao mundo. Mas a vida é assim. Ela nos surpreende, nos alegra, nos decepciona. É um grande ciclo. Os problemas e os obstáculos que enfrentamos só nos fortalecem. O Viagra fez mais pela humanidade do que toda essa besteira filosófica em 1000 anos. Você tem que entender que nem tudo está em nosso poder. Almir, fala alguma coisa. Esse é o Almir, diz tudo e não diz nada. Vai, Almir. O que você acha disso tudo? Eu não sei. A vida não é boa e nem má. Eu só às vezes acho que é uma invenção insignificante e pouco divertida. E olha quem está dizendo isso. Como pode pensar assim? Se eu tivesse metade da grana que você tem. Mas é bem o que eu disse. O Almir não tem grandes desafios, não tem dificuldade. Tem tudo na mão a hora que quiser. Feliz é o homem que enfrenta os seus problemas. Um brinde à má sorte, de vez em quando. Vocês estão dizendo isso só porque a graça terminou comigo, né? Ah, não é bem assim. É que parece que, de novo, você não está nem aí pra nada. Deixa pra lá. Bom, antes se aborrecer sozinha do que se aborrecer a dois. Você vai deixar por isso mesmo? Foi ela quem terminou comigo. Não posso fazer nada. Mas não era você que queria se casar? Uma graça especial demais pra mim. Sei lá. Vai atrás dela, sabe? Mostra que você se importa. Pelo menos uma vez na vida. Eu já até fui procurar um outro lugar pra morar. Achei um apartamento legal,
Ali na Alta Vista. Imagina, Levi. Há quanto tempo a gente já não mora juntos? Só da família. É, né? Mas se depender de você, seríamos só nós dois aqui pra sempre, né? Em meio à crise financeira internacional, Bernard Madoff, executivo e ex-presidente da Nasdaq, é acusado de ter formado uma gigantesca pirâmide especulativa por meio de um fundo de investimentos, que atraiu vários bancos, fundos e investidores de diversos países. No Brasil, o rombo financeiro é estimado em 3 bilhões de dólares e muitas empresas estão perdendo fortunas. Conselheiro. E quem será o outro beneficiário? O nome dela é Graça Bertotti. Em partes iguais? Não. 30% vai para Levi e o resto para ela. Qual a idade da moça? 25. Então ela já será bem velhinha quando for receber a indenização do seguro. E creio que seu primo não vai receber nada. Já que os nossos clientes passam fácil do 100. Não é à toa que somos a centenária, não? O seguro cobre suicídio? Olha, se você for se matar agora, cuidado com o meu tapete, hein? Então, o segurado que comete o suicídio dentro do prazo de 2 anos a partir da contratação do seguro, ele invalida o recebimento da indenização por parte dos seus beneficiários. Né? Se for para ter os seus beneficiários indenizados, quem esperaria 2 anos para se suicidar, não é mesmo? É, por favor. Bom, então é isso. E os papéis ficam prontos em 1 semana. Não tem como adiantar isso para mim? É complicado. Mas nem alguns dias. Eu já sou cliente há tanto tempo. Eu vou ver o que eu posso fazer. Ok. Obrigado. Disponha. Ô Levi, eu posso entrar? Claro, entra. Você viu na TV o golpe? Vi. Tava pensando nisso agora. E a Celestial? Perdi tudo, Levi. Tô fudido. Almir, seu destino mudou, cara. Até agora você não se envolveu em trabalho nenhum. Nenhuma paixão que não fosse a graça. Já tá na hora de você encarar a vida de verdade. E te digo mais, a vida tem menos problemas do que você imagina. A riqueza pode não ser tudo nesse mundo, Levi. Mas não vale a pena viver para ter certeza. Mas não tô entendendo. Eu vou deixar todos os meus bens para você e para Graça. Hoje mesmo eu passei na seguradora e mudei alguns termos do meu seguro de vida. Uma parte do dinheiro vai para você e o resto vai para ela. Mas ela não pode nem sonhar. Eu vou te pedir um favor. E se um dia você defender o país em nome da honra, é pela minha honra e da minha família que você vai cumprir. Você vai se suicidar? Não. Você vai me matar.
E essa carta de despedida vai garantir a sua inocência. Você tá falando sério? Para com isso. Você tá ficando louco. A decisão já está tomada, Levi. Desistir de tudo isso? Você não vai ter que começar do zero. Não adianta. Eu não vou mudar de ideia. Por que não comete você mesmo suicídio? Eu aceito morrer covarde. Só não seria um pouco egoísta. Além do mais, um pouco mais de emoção. Prefiro não saber nem como e nem quando eu vou morrer. Isso não seria difícil para quem já lutou na guerra. Não me arrependo de tudo que fiz. E não deixaria de atender ao último pedido de alguém a quem eu devo contas. Até mesmo um desses. Então é isso. O seguro cobre até o dia do meu aniversário. Você tem 2 semanas. Você seria capaz de renunciar a tudo isso pela grandeza de um capricho, Almir? Graça? Tchau. Segundo a agência de notícia Reuters, o valor do prejuízo no Brasil gira em torno de 2 bilhões de dólares. O advogado Marcelo Pontes, que acompanha o caso no Brasil, acredita que 2 anos é o tempo estimado para a recuperação de parte dos investimentos. E para aqueles que possuem conexão com bancos americanos, a chance de reaver o dinheiro em menos tempo é consideravelmente maior. E nessa terça-feira, o desembargador Luiz Sveiter foi eleito presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ô, Levi! O essencial é invisível aos olhos, mas não é invisível para quem sabe ver. Levi! Almir, por favor me perdoe, mas não tenho coragem de cumprir minha promessa. E respeito a memória de seu pai, que foi um dos homens mais honráveis que conheci, e de tudo que você fez por mim, não te farei mal algum. Mas não se preocupe, por mais que esse dever me pese, passei a tarefa para um antigo companheiro de exército, Antônio Oliveira, e a sua carta estará nas mãos dele. Um grande abraço e obrigado por tudo mais uma vez, Levi. Como assim forçar um suicídio? E a carta nunca mais com o Levi. Isso é um absurdo, rapaz! Isso é pior do que eu pensava! Shirley, chama o Grego e Frito pra mim. Vocês não precisam proteger mais o nosso cliente dele mesmo. De agora em diante, a nossa preocupação é um tal de Oliveira, um ex-militar aí. E nós vamos encontrar esse cara, vivo ou morto. Não precisa matar ninguém. Eu só quero a minha carta de volta. Como o nosso cliente mais valioso desejar. Aqui, senhor. Antônio Oliveira.
Mas tem um monte de Antônio Oliveira aqui. Isso vai ser mais difícil do que parece. Já tô ficando cansado. Ainda faltam 7 nomes. O próximo mora aqui virando a esquina. Espera um momento, senhor. São 6 horas em ponto. Do dia 25. A apólice de seguro expirou. E o nosso serviço termina por aqui. Estamos muito tristes. Mas é hora de dizer adeus. Adeus. Ah, que é isso? Pera aí. Já tá acabando, só faltam 7 nomes. Ei, eu pago o seguro pra quê? Pra vocês me deixarem... Tá feliz agora? Não era isso que você queria, rapaz? Ei, fala direito, rapaz! Vamos! Não! Para, porra! Eu não quero mais morrer. Eu vou ter o meu dinheiro de volta. Eu pago quanto você quiser. Eu fui instruído a não ter dó de você! Não! Peraí, Oliveira. Cadê o Levi? Eu posso explicar, foi tudo mal entendido. Você tá me irritando com essa gritaria toda! Não. Coloca a mordaça nele! Não! Eu amo a Graça. Cala a boca! Um brinde é má sorte de vez em quando. Quando o mundo perde o colorido.